Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 21. Mediunidade no leito de morte. Na noite seguinte, voltamos ao lar de Anésia, com o objetivo particular de socorrer sua mãezinha doente. Dona Elisa piorou. Nós a encontramos agitada, a se desligar do corpo físico. O médico da família examinava o seu quadro orgânico, evidenciando preocupação e desalento. O estetoscópio mostrava a posição difícil do coração exausto. Além disso, o elevado teor de ureia favorecia a intoxicação alarmante. Previa o fim próximo da resistência física. Entretanto, o delírio da enferma o desnorteava. Dona Elisa se via presa de estranha perturbação mental. Superexcitada, aflita, declarava-se perseguida por um homem que se propunha abatê-la a tiros. Clamava pelo filho desde muito já estava na vida espiritual e dizia ver serpentes e aranhas ao pé do leito. Então, ela está delirando. Nós já vimos isso, muitas pessoas nesse estado falando que de pessoas que já desencarnaram há muito tempo. Isso é normal, né? Mas ela está falando de serpentes, aranhas, né? Aí parece meio estranho. Apesar do suor pastoso de quem se aproxima da morte e da extrema palidez que desfigurava seu rosto, fazia supremo esforço para continuar falando em voz alta. O médico convidou a dona da casa a entendimento reservado e comunicou as péssimas impressões de que se via possuído. A enferma deveria prosseguir com o medicamento de emergência diante da crise, mas a noite seria sacrificial. A uremia. Uremia é o acúmulo de ureia no sangue por deficiência do rim. Então ele dizia, né? A uremia avançava rapidamente, o coração era um barco desgovernado e por isso o colapso poderia surpreendê-la de momento para outro. Anésia acolheu a palavra do clínico, enxugando as lágrimas que teimavam em saltar de seus olhos. Despediu-se dele e se colocou em oração, confiando-se à influência de Teonília, que seguia os seus passos como se fosse seu abnegado protetor. Sem conseguir explicar a si mesma a serenidade balsâmica que tomou gradativamente a sua alma, se aquietou entre a fé e a paciência, na certeza de que não lhe faltaria o amparo do plano superior. Longe de perceber a ternura de que era objeto por parte da devotada amiga, recebia os apelos confortadores em forma de sublimes pensamentos de esperança e de paz. Se demorou na contemplação da anciã que pedia socorro em voz arrastada e fitou-lhe os olhos desmesuradamente abertos, sem expressão. Profunda piedade tomou conta do seu carinho filial e disse: Mãezinha, sente-se melhor agora? A interpelada pegou suas mãos como se fosse uma criança medrosa e sussurrou: Minha filha, não estou melhor, porque o assassino me espreita. Não sei como escapar. Também estou cercada de aranhas enormes. Que fazer para me salvar? E em seguida, elevando o tom de voz, gritou com lamentosa inflexão: Ai, as serpentes! As serpentes me ameaçam da porta. Que será de mim? Escondi o rosto nas mãos descarnadas e em vão tentava erguer o corpo, movimentando a cabeça trêmula.
E a filha pediu: mãezinha, se acalma. Confiemos na providência. Jesus é o amigo vigilante. Por que não esperar pela proteção dele? A senhora vai se recuperar. Repare com atenção. Nosso quarto está em paz. A enferma, de algum modo, se asserenava, com a desconfiança e o medo estampados nos seus olhos, e logo após, constrangendo Anésia a inclinar-se, segredava nos seus ouvidos: sinto que o nosso Olímpio está conosco. Meu filho desceu do céu e veio me buscar. Não tenha dúvida, é meu filho, sim, meu filho. A carinhosa enfermeira acreditou no que ouvia, compreendendo, porém, que a presença do irmão não seria de desejar, e convidou a mãe à prece. Não seria melhor que se unissem ambas em prece, pedindo socorro celestial? E enquanto Anésia se fazia intérprete da assistência de Teonília, se esforçando por envolver a velhinha em fluidos calmantes, Aulus nos convidou a reparar a comunhão, ou seja, a ligação entre o filho desencarnado e a pobre mulher a desencarnar. Olímpio, o rapaz assassinado no outro tempo, se ligava a ela como se fosse uma planta parasitária asfixiando um arbusto raquítico. E o assistente explicou: nossa amiga, em sua doce afetividade, supõe no filho um gênio guardião, quando a realidade é que o infeliz se deixou dominar, mesmo depois de perder o veículo carnal, pelo vício da embriaguez. Alcoólatra impenitente, caiu diante do revólver de um companheiro, tão desvairado quanto ele mesmo. Numa noite de insânia, ou seja, de loucura, desligado da carne e já intensamente minado pelo delirium tremens. O delírio tremens é um estado de confusão mental agudo e é considerado uma complicação grave da abstinência alcoólica, podendo causar sintomas como alucinações, tremores, mudanças repentinas de humor, ansiedade, aumento de frequência cardíaca, né? Que é frequente acontecer em pessoas que fazem uso crônico do álcool. Então, desligado da carne e já intensamente minado pelo delirium tremens, não teve forças para mentalizar a recuperação que é necessária. Desculpa. E prosseguiu em companhia daqueles que pudessem dar a ele a continuidade dos excessos em que se satisfaz. Mas, evocado pela insistência materna, veio parar nesse quarto, onde se encontra envolvido pelas requisições da irmã Elisa. No entanto, acontece que, em se libertando gradualmente do corpo físico, nossa irmã transfere o campo emotivo do círculo da carne para o círculo do espírito, passando compulsoriamente a sofrer a influência perniciosa da entidade que ela própria trouxe para junto de si, usando a vontade e o pensamento. Na posição em que se colocam, são ambos assim, por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões, porque, enfraquecida como está, a enferma se submete facilmente ao domínio do rapaz,
cujo pavor e cujo desequilíbrio se transferem na sua alma submissa e afetuosa. Ou seja, com o corpo físico cansado, enfraquecido, ela fica mais acessível ao mundo espiritual e ela intui o que está acontecendo. Os dois se influenciam mutuamente. Só que ela está muito frágil e começa a sentir tudo o que ele está sentindo. Analisando o fenômeno, perguntei se a associação que estamos vendo poderia ser comparada à incorporação mediúnica do jeito que a gente conhece. E o orientador confirmou, sem qualquer dúvida. Elisa, atraindo o filho num estado de passividade profunda, que vem por motivo do seu natural desgaste nervoso e sem experiência que conceda a ela discernimento e defesa, assimila do rapaz de modo espontâneo as correntes mentais, retratando a sua desarmonia interior. Estando desencarnado, devagarinho reflete as memórias do passado dele e as terríveis visões íntimas que agora são familiares para ela, uma vez que, à distância das libações costumeiras, libações são ingestões de bebidas alcoólicas, né? Então, à distância das ingestões de bebidas alcoólicas, o infortunado amigo padece, as alucinações comuns a vítimas do alcoolismo crônico. Então, cada bêbado, cada viciado é um fornecedor de droga para um espírito viciado. No caso, pelo livre-arbítrio dela, ela chama o filho, que por sintonia vem ao seu encontro. Por ser alcoólatra, ele precisa vampirizar os bêbados. E como está ali, junto da mãe, ele está se abstendo do álcool e, portanto, está sofrendo abstinência que causa delírios. E são esses delírios que ela está vivenciando. E está vivendo exatamente o que um médium vivencia. Ou seja, ela está transmitindo o que o espírito está vendo, o que o espírito está sentindo. E Hilário, compadecido, exclamou: céus, como relegar uma velhinha doente à aprovação dessa ordem? Não significa isso flagrante injustiça? E o assistente disse: concordo em que é lamentável o quadro sob nosso exame. Entretanto, ninguém trai as leis que regem nossa vida. Elisa, com a presença do filho, recebeu aquilo que procurou ardentemente. É verdade que ela se apresenta como uma anciã penetrando a antecâmara da morte, mas na realidade é um espírito imperecível e responsável, manejando os valores mentais que se expressam e se combinam, segundo princípios claros e definidos. Ou seja, ela quis isso. Agora ela pode parecer criatura frágil, mas ela sempre chamou o filho, sempre esteve ligada mentalmente a ele. Agora ela está frágil, mas é um espírito inteligente e responsável. Fim da ligeira pausa, acentuou: muita vez pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. É aquela velha história, né, gente? Cuidado com o que você pede.
que um anjo pode estar passando e dizer amém e você conseguir. No fim, porém, há sempre lucro, porque o Senhor nos permite retirar de cada situação e de cada problema os preciosos valores da experiência. Aulus, contudo, não perdeu tempo em divagações. Conferenciou reservadamente com Teonília quanto ao serviço programado em favor da enferma e, aceitando nossa colaboração, desligou o rapaz, usando para isso avançados potenciais magnéticos. Ou seja, ele sabe que não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém sem assumir consequências por isso. Então, primeiro ele quis saber da programação deles, para então poder afastá-lo da mãe. Se na programação deles não fosse possível fazer esse afastamento, ele iria sentir muito, mas não poderia fazer nada. Tão logo o desventurado Olímpio se afastou, identificamos curioso fenômeno. Dona Elisa, que falava singularmente animada, entrou em absoluta prostração, como se tivesse sido imobilizada. Percebendo nossa curiosidade, o orientador esclareceu. A atuação do filho desencarnado alimentava nela a excitação mental a incidir sobre o campo nervoso. Agora está confinada às próprias energias. A doente, emitindo sons roucos, se calou de repente. Em vão, Anésia tentou arrancar uma palavra. Dona Elisa, embora vendo e ouvindo, não mais conseguiu articular uma frase. Buscou inutilmente mover os braços diante da dor aguda que passou a registrar no peito, mas não teve forças para tanto. Aulus se apressou em lhe administrar passes calmantes, mas não obteve grande resultado e exclamou comovido: é a contração final das coronárias. Elisa não resistirá. O miocárdio não reage mais ao nosso influxo magnético. O processo anginoso alcançou o fim, o estreitamento das artérias, né? Reparei que a agonizante gostaria de conversar com a filha. No entanto, irresistível sofrimento constrangia o seu tórax. A língua não obedecia mais ao seu comando íntimo. Teve a noção de que era a hora de fazer a viagem do túmulo. Como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental, num desses raros minutos que valem séculos para a alma, reviu apressadamente o passado. Todas as cenas da infância, da mocidade, da madureza reapareceram de inesperado no templo da memória, como que a convidando a escrupuloso, ou seja, minucioso exame de consciência. A gente já tem muitos relatos sobre isso, né? Pessoas que tiveram aquela situação de quase morte, né? Elas contam que acontece isso. A enferma não vacilou. Seus momentos da carne estavam contados. Incapaz de se entender com a filha, desejou se despedir de velha irmã que residia a longa distância. Nós a vimos num supremo esforço, concentrando os próprios pensamentos para satisfazer a essa derradeira aspiração. Anésia, por sua vez, sob a influência de Teonília, percebeu que a mãe atingiu a estação terminal da existência terrestre e, abraçando-a carinhosamente, orava em pranto silencioso. A agonizante a entendeu, mas apenas derramou comoventes lágrimas como resposta. Colocando o olhar dolorido
e ansioso na filha, Dona Elisa finalmente se projetou em nosso meio, ou seja, saiu do corpo, mantendo-se, porém, ainda ligada ao veículo físico por um laço de substância prateada. Enquanto seus membros enrijeciam, um só pensamento lhe predominava o espírito: dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Envolvida na onda de forças, nascida de sua própria obstinação, se afastou ligeira, volitando automaticamente no rumo da cidade em que a parente morava. Então, novamente, pelo livre-arbítrio, ela está reunindo forças para ir até onde a irmã está para se despedir. Correspondendo à ordem de Aulus, passamos a segui-la de perto. Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidos. Em plena noite alta, nos colocamos ao lado dela num aposento mal iluminado, em que venerável anciã dormia tranquila. Matilde? Matilde? A recém-chegada tentou despertá-la à pressa, mas em vão. Consciente de que não dispunha senão de rápidos instantes, vibrou algumas pancadas no leito da irmã, que acordou de repente, entrando de imediato em sua esfera de influência. Dona Elisa passou a falar-lhe atormentada. Dona Matilde, contudo, não escutava suas palavras pelos ouvidos, e sim pelo cérebro, através das ondas mentais, em forma de pensamentos que giravam ao redor de sua cabeça. Então, as duas estão se comunicando através da telepatia. Isso é muito mais comum do que se imagina. Sempre alguém nos conta algo semelhante. Um pai avisando uma filha que tinha desencarnado, que estava desencarnando, né? Uma irmã que avisa a outra, como é o caso que nós acabamos de ver, né? A pessoa sente que está vendo o outro ir embora, né? Vários sinais, né? É mais comum do que a gente imagina. Sempre tem alguém contando um caso desses, tá? Reerguendo-se inquieta, falou de si para consigo. Elisa morreu. Indicando-nos as duas irmãs juntas, o assistente explicou: temos aqui um dos tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte. Pela persistência com que se repetem, os cientistas do mundo são obrigados a examiná-los. Alguns atribuem esses fatos a transmissões de ondas telepáticas, ao passo que outros neles encontram os chamados fenômenos de monição. Isso tudo, porém, reduz-se na doutrina do Espiritismo à verdade simples e pura da ligação direta entre as almas imortais. Então, isso ele está falando em 1954. Hoje nós vemos o Dr. Sérgio Felipe descrevendo esses fenômenos nos seus cursos. Eu já disse para vocês sobre as palestras dele, né? Vale a pena ver, né? No YouTube tem várias palestras dele. E o meu colega perguntou: todas as pessoas, desde que desejem, podem efetuar semelhantes despedidas quando partem da Terra? Sim, Hilário, você disse bem quando afirma desde que o desejem, porque semelhantes comunicações no instante da morte somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie. Mas não dispunhamos de tempo para maiores conversas. Dona Elisa, após libertar-se do anseio que inquietava o seu íntimo, como se o corpo distante lhe reclamasse a presença, como ocorre num caso de desdobramento comum, voltou imediatamente à casa. Seguindo-a de perto, notamos que ela estava menos aflita, embora exausta.
no aposento familiar, quis voltar ao veículo físico, satisfazendo aos velhos hábitos, como se a realidade lhe constituísse apenas um estranho pesadelo. Mas, abatida e atormentada, flutuou sobre o leito, ligada aos despojos pela tênue fio a que nos referimos, aquele cordão de prata, né? A recém-desencarnada, de alma oprimida, resistia à fome de repouso que lhe castigava o pensamento, indecisa e agoniada, sem saber definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Outros amigos espirituais penetravam no quarto. Aulus consultou o horário e acrescentou: voltemos, nada mais nos cabe fazer. Hilário olhou o laço prateado entre o corpo endurecido e a nossa amiga recém-liberta e perguntou: não podemos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo? E o orientador explicou: não. Esse elo tem a sua função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que exigem trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados no serviço da libertação última. A eles compete o toque final. E acompanhando o instrutor, nos retiramos do lar de Anésia, onde havíamos recolhido preciosas lições. Ou seja, podemos e devemos auxiliar com as nossas preces, porque temos certeza de que tanto para encarnar como para desencarnar existem equipes especializadas que auxiliarão em nossas necessidades. Perceba que ele disse: outros amigos espirituais penetraram no quarto. André nos deu o exemplo de toda a preparação para o reencarne de Segismundo, lembra? E agora nos mostra o desencarne de Elisa, sendo que em outro livro também ele mostrou vários desencarnes, né? Mas aqui ele está dando mais detalhes. E diz literalmente: há companheiros especializados no serviço da libertação última. A eles compete o toque final. Lembremos, né? Ninguém está desamparado. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.